Olá, meus queridos. Antes de assistir o vídeo, dê o seu joinha, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal. Isso será de grande importância para nós. Que Deus os abençoe. Graça e paz, meus queridos. Tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar para vocês sobre o mito da caverna. É uma história contada por um filósofo chamado Platão. Platão, que era discípulo de Sócrates, viveu ali no século IV a.C. E Platão, querendo transmitir para as pessoas daquela época uma verdade que era algo necessário para a sociedade, ele utiliza esse mito para, dentro desse mito, transmitir esta verdade. Ele conta que em uma caverna haviam pessoas aprisionadas que só podiam ver diante deles a parede da caverna. E na parede da caverna vinha uma luz, refletia uma luz lá de fora, né? E na parede da caverna era refletido a imagem de seres ou de objetos lá de fora, que eram que penetrava através do reflexo da luz que entrava nessa caverna. Vejam que eles estão aqui, né? Eu fiz aqui o gráfico para vocês entenderem melhor. E eles viam esse reflexo que vinha de lá de fora. Mas na mentalidade desses homens que desde pequenos estavam aprisionados nessa caverna, essas imagens eram a realidade da vida, entendeu? Eles não acreditavam que a realidade estava aqui fora, mas aqui dentro. Essa era a realidade. Então eles viam a sombra de uma pessoa passando, então aquela sombra era a pessoa. A sombra de um animal passando, a sombra era o animal. Via a sombra de uma árvore, a sombra era a árvore. Então, na mentalidade deles, eles acreditavam piamente que a verdade estava aqui, quando na verdade era só um reflexo do que estava lá fora. A história nos conta que um desses homens foge dessa caverna, entendeu? E sai lá para fora. E quando ele chega lá fora, ele toma um susto, porque ele percebe que o raio do sol é muito forte e ele não está preparado para receber tanta luz. E ele, aos poucos, é que aquela luz vai, entendeu? Vai penetrando na vista dele, ele vai se adaptando com aquela luz. E ele percebe que, na verdade, o que ele via lá dentro era só o reflexo do que existia lá fora, certo? Ou seja, a realidade não era aquilo que ele via lá dentro, aquilo era só o reflexo. A realidade era aquilo que ele estava vendo agora lá fora, entendeu? Aquilo lá dentro era só o reflexo daquilo que era lançado lá de fora por conta da luz. O que Platão estava querendo dizer? Platão, ele continua dizendo que esse homem, ao descobrir essa realidade, ele volta para contar para essas pessoas que isso aqui não é a realidade. Isso aqui é só reflexo. A realidade está lá fora. E as pessoas ficam até nervosas por esse moço querer desmentir eles, né? Porque eles estavam, desde pequeno, adaptados com essa situação, certo? E ameaçam ele, ameaçam de matá-lo. Platão estava usando a figura daquele que ele era discípulo, que era Sócrates, né? Para ensinar isso aqui. Essa pessoa que saiu, ele está usando como se fosse Sócrates, porque Sócrates, ele ensinava para as pessoas uma filosofia de que na vida existem coisas que são mais reais do que a gente imagina. Entendeu? As pessoas estão muito apegadas com o reflexo das coisas e não com a própria realidade delas, entendeu? E Platão e Sócrates, por conta disso, ele morreu por defender essa filosofia. Bom, o mito da caverna é uma história que fala em defesa da filosofia. É uma história que fala em defesa do conhecimento, né, natural, certo? Mas eu quero trazer essa ilustração para trazer um significado espiritual. Por quê? Porque nós fomos criados, né, em uma sociedade que desde pequeno nós somos ensinados em uma tradição e em uma cultura. E nós acreditamos piamente que aquilo que nos ensinaram é a verdade absoluta. Entendeu?
e nunca nos levantamos para tentar analisar e avaliar se realmente aquilo é de fato verdade. E quando alguém vem e nos confronta contra essa realidade que nós acreditamos, nós não aceitamos. Assim como esses homens não aceitaram. Na igreja, da mesma forma, as pessoas estão adaptadas a ouvirem, a ouvirem ensinamentos, instruções, mas elas se acomodam e naquele comodismo acreditam em tudo que lhe é ensinado. E não se levantam, ficam acomodados e não se levantam como esse moço, e se esforçam para tentar averiguar e verificar se realmente isso aqui é a verdade. Se aquilo que lhe ensinaram é a verdade. Você quer ver um exemplo? As pessoas se adaptaram em que a igreja, o templo, o prédio, entendeu? É a igreja do Senhor. Quando na verdade não. A igreja do Senhor são pessoas. São pessoas, ele é só um prédio. Entendeu? É só um edifício. Certo? A igreja do Senhor são pessoas. Não é o lugar que Deus está. E muitas das vezes eles até idolatram o templo. Entendeu? Colocando no templo algo divino. Quando na verdade o templo é só o espaço físico que a igreja utiliza para adorar a Deus, para juntos aprendermos a palavra de Deus e cultuarmos ao Senhor. Mas as pessoas pegam aquele prédio, entendeu? Eu lembro que na pandemia as pessoas iam lá para frente do prédio para orar, como se o prédio fosse um lugar divino. Quando na verdade o prédio é só um lugar em que nós, como igreja, utilizamos para reuniões, para adorar a Deus e aprender a palavra, entendeu? Se nós nos juntarmos debaixo de uma árvore, o Senhor vai atuar, vai estar presente da mesma forma. Na Bíblia, igreja não é templo. Na Bíblia, igreja são pessoas. Somos nós, entendeu? E as pessoas até utilizam esse espaço físico de uma forma tão idólatra, algumas pessoas, que até no púlpito, para subir, algumas delas, para subir, elas param ali de frente ao púlpito e fazem uma oração, como que se elas não orassem, o púlpito é um lugar sagrado, e se ela subir ali sem orar, é capaz de Deus fulminar ela ali em cima. Entendeu? Então elas criam uma idolatria do templo, entendeu? Quando na verdade nós temos aí nações onde as pessoas adoram a Deus em cavernas, se escondendo, porque lá é proibido a pregar o evangelho. E o Senhor atua lá da mesma forma. Lá eles não têm templo, porque a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas. Entendeu? A igreja são as pessoas, mas as pessoas preferem acreditar que o templo é um lugar sagrado, é um lugar, sabe? Entendeu? É a igreja, não, o templo não é a igreja. Na Bíblia ninguém chama templo de igreja. A Bíblia e a igreja somos nós, as pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. O altar não é o púlpito é um lugar do templo como qualquer outro lugar. Entendeu? O altar somos nós. Quem é o altar hoje? No Antigo Testamento as pessoas tinham no judaísmo, tinham essa desenvoltura, de falar do altar, do templo, do santo dos santos. Só que no Novo Testamento, Paulo fala em Colossenses, no capítulo de número 2, versículo 17, que as coisas passadas, são sombra e figuras para as coisas futuras. Paulo está dizendo que as coisas do Antigo Testamento é só uma sombra e figura. O templo, na verdade, hoje, não é o prédio. O templo somos nós. Deus ele não quer habitar em prédio, ele quer habitar em minha vida e em sua vida. Entendeu? Então as pessoas, elas não se deslocam do lugar, elas se acomodam, ficam no comodismo, na ignorância e preferem acreditar naquilo que lhe ensinaram. Entendeu? Ensinam também, você como cristão não pode sofrer. Você não pode sofrer, não pode passar por luta, nem por tribulação. Deus te chamou para ser vitorioso, Deus te chamou para vencer. E isso é um ensino mentiroso, porque o próprio Senhor Jesus nos fala lá em João 16:33, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que Jesus está nos ensinando?
Não desanime, você vai ter que passar por luta, porque eu também passei, mas eu venci. E eu venci por quê? Porque eu passei. Você só vence se você passar a luta. Ah, você vai ser um vencedor. Deus não te chamou para sofrer. Você só é vencedor se você passar pela luta. Veja só como é contraditório os ensinos. E as pessoas continuam acreditando nisso que as pessoas ensinam. Por quê? Elas não se deslocam. Elas não se, sabe, preferem viver no comodismo e na ignorância. Do que se levantar e dizer, não, eu vou aprender a palavra. Eu vou aprender o ensino da palavra. E nós, por que eu estou trazendo essa ilustração? Porque nós do STA, Seminário Teológico Aprender, queremos trazer para a mente dos cristãos a verdadeira luz do Evangelho. Entendeu? A verdadeira luz do Evangelho para que as pessoas entendam o verdadeiro significado do que Cristo quer para nossas vidas. Jesus não quer que você fique na caverna, no engano, sabe, acomodado, sabe, na cegueira da ignorância. Ele quer que você se levante e vá procurar na palavra, na luz da palavra, o verdadeiro entendimento do que Deus quer para você. E não ficarmos presos, sabe, na caverna, na caverna e na ignorância, na cegueira espiritual, sem aprendermos e sem crescermos na fé em Cristo Jesus. Eu venho através desse vídeo trazer para você essa verdade, que em muitas igrejas as pessoas não estão acomodadas e tudo que se prega, elas acreditam. E elas vão comendo aquelas comidas estragadas, sendo enganadas e se deixando enganar através das pregações e dos ensinos que são pregados e ensinados por aí. Portanto, se levante, sabe? Tome uma atitude, saia da cegueira espiritual, venha conhecer a luz da palavra, a luz do Evangelho, para que você possa perceber que o quanto do engano está, não só lá fora no mundo, mas dentro da igreja, dentro da própria igreja, existem coisas, existem ensinos que são enganos e que nós precisamos ter as nossas vistas esclarecidas, nossa mente aberta e esclarecida para compreendermos essas verdades. Que Deus vos abençoe e que vocês possam, juntamente conosco, tomar essa decisão e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Sair da cegueira da ignorância e ao encontro da luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Eu agradeço em nome de Jesus. Um abraço.